Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 3. Hoje eu vou construir uma casa que a princípio era para ser uma casa inicial, mas no fim das contas eu acabei não conseguindo deixar com ela no valor de 20 mil, que seria o valor inicial para uma casa, né? No final mesmo retirando alguns itens, ficou em 23.366. Então eu considero uma casa quase inicial, uma casa de baixo custo, né? Aqui no jogo. Então, se tua família estiver realmente começando agora e tiver só os 20 mil, você pode entrar no lote e deletar alguns itens que você possa julgar que não são tão necessários. Por exemplo, se você tiver uma família que está começando só com 2 sims, que é um casal, você pode, por exemplo, vender a cama. Aí a cama de solteiro. Então você já ganha um dinheirinho nisso. Ou também pode deletar os itens do lavabo. Então você acaba ganhando mais alguns simoleons nessa brincadeira. Então são coisas assim que você pode se adaptar sem grandes alterações aqui no jogo, nesse lote. Eu tô usando um lote de 20 por 20, que eu sei que é um lote pequeno. Na verdade, a minha ideia para esse vídeo seria uma casa num lote bem pequeno, que é as mini casas de lote 10 por 10, que eu tanto gosto de fazer e eu tô com saudade de fazer. Mas no fim eu acabei decidindo fazer uma casa um pouquinho maior, que era para ser uma casa inicial. Mas, pelo menos, tem um bônus aqui, que é uma casa que vai ser ela é só com o jogo base. Então, se você tem o jogo, mas não tem com as expansões, você vai poder jogar ela tranquilamente, porque não tem nada das expansões. E acaba tendo uma pegada assim que lembra, quem tá com saudade de Monte Rubro vai matar um pouquinho da saudade com essa casa, porque ela vai ter uma carinha assim de Monte Rubro, sabe? Vai ter o telhado, depois eu vou mudar para aquela cor que eu usei nas casas de Monte Rubro. Vai ter a fundação combinando com o telhado. Então vai ter aquela carinha de Monte Rubro essa casa. Por falar em Monte Rubro, eu quero ver se nos próximos vídeos eu trago alguma atualização de Monte Rubro. Eu preciso fazer alguns lotes comunitários lá e daí eu consigo entrar na fase bem final, que é para vocês enviarem os sims de vocês para eu colocar no mundo. E daí a gente já coloca ele para download. Falta bem pouquinho mesmo, gente. Então, por favor, não desistam de Monte Rubro. Eu queria falar mais alguns dados dessa casa. Como vocês podem ter visto, ela tem 2 banheiros nessa parte inicial. Na verdade, são 3, 2 banheiros e um lavabo. E tem 2 quartos. O quarto do fundo eu fiz como quarto de casal, que depois eu vou mostrar em detalhes, e o quarto da frente eu fiz como de solteiro. E a princípio era para ser 2 suítes, então ia ter 2 banheiros, um para cada quarto e o lavabo. Mas com a redução de custos, eu tive que deixar um banheiro grande atendendo os 2 quartos e ainda deixei o lavabo, né? Por isso que eu falei, se vocês precisarem reduzir custos, pode deletar os itens ali do lavabo para ganhar um pouquinho de dinheiro. Também queria pedir para vocês conhecerem os nossos amigos e parceiros do canal, eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você puder, passa lá, conheça o trabalho deles, se inscreva, deixa um like e diga que veio aqui por mim. Outra coisa que eu também queria pedir para vocês é para conhecer o nosso servidor no Discord, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele é um servidor muito bonito assim, onde a gente ajuda sempre com o que sabe e é ajudado quando precisa. Principalmente para problemas no The Sims 2. O 3 também, mas o 2 é o nosso forte, né? Então é muito legal, a gente consegue trocar ideia, consegue se ajudar, consegue dar dica. Então é bem legal, eu recomendo muito que vocês vejam. Outra coisa também que eu queria pedir para vocês é todos os lotes e casas que eu faço, eu não cobro nada. A única coisa que eu peço para vocês é para deixarem um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e, se puder, deixar um comentário. O seu like, o seu comentário realmente me ajudam muito e me deixam muito feliz de ler, sabe? Além de ajudar o canal a engajar, eles me deixam muito feliz porque eu sinto que tá mais real essa nossa conversa, sabe? Eu sinto vocês mais reais assim para mim. Então, se vocês puderem comentar, eu agradeço muito. E como vocês estão vendo, essa casa vai ser verdinha.
Tem um verde menta ali em algumas partes da casa e um verde mais bandeira, mais escuro, em outras partes da casa. Como eu tinha mencionado para vocês, eu acabei deixando a fundação combinando com a cor do telhado, que é bem aquele padrãozinho de Monte Rubro. E eu também utilizei os papéis de parede ali com aquele acabamento branco, tanto nas quinas quanto na parte de baixo ali da fundação, para combinar com as aberturas que ficaram brancas e com os pilares que também ficaram brancos. Já dentro da casa eu fiz aquela alteração de retirar os dois banheiros entre os quartos, que seriam os suítes, e deixei só um banheiro um pouco maior para atender os dois quartos. Eu coloco os itens dos mais baratos. E uma coisa que ajuda bastante a disfarçar que eles são mais baratos é, por exemplo, deixar de uma cor lisa, como preto, branco. Isso ajuda a dar uma boa disfarçada neles. Parece que eram móveis mais velhos que passaram por uma repaginação. Então eu gosto bastante disso. É, eu tentei colocar a bancada do jogo base mais barata na cozinha, mas eu não consegui. Ela realmente não combinava nada com essa casa e eu tive que colocar uma bancada mais cara. Então, se você tiver expansões e tiver alguma mais barata, você pode trocar, tá? Fica a sugestão. E essa casa, como eu falei para vocês, é pensada para uma família de 3 sims ou 4 sims. Se você trocar ali a mesa, cabe 2 camas de solteiro no quarto da frente. Então dá para 4 sims tranquilamente, mas ela tá pensada atualmente para 3 sims. Me digam o que vocês iam mudar nessa casa e me digam se vocês estão ansiosos para ver Monte Rubro. Eu agradeço muito se vocês puderem comentar, se vocês deixarem o like. Espero que tenham gostado, deixo vocês com o tour final aqui na casa e até o próximo vídeo.